Olá, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você está assistindo o nosso vídeo, mas esse é o nosso podcast Política. Eu sou Auro Andrade e estou aqui hoje com Arley Cruz, da cidade de São Geraldo, que é advogado, é procurador do município da cidade de Guidoval e está aqui com a gente para conversar sobre política e também sobre a questão da vereança e prefeitura de Visconde do Rio Branco, São Geraldo, das cidades vizinhas principalmente. Arley também já foi vereador e, por conta disso, tem muito a contribuir aqui com o nosso podcast, que o assunto é política. Arley, bom dia, obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite, participar aqui do nosso podcast. Áureo, é um prazer estar presente aqui para a gente poder colaborar um pouquinho com a política local, regional, trazer um pouquinho de informação para o eleitor, para que esse eleitor possa escolher com responsabilidade os seus representantes nas câmaras de vereadores e nas prefeituras, principalmente aqui da nossa comarca de Visconde do Rio Branco. Arley, nós já somos colegas de muito tempo, já participamos da política há muito tempo, nós nos conhecemos na época em que você participava do Partido Verde e eu também fui por um tempo filiado ao Partido Verde, cheguei até a ser presidente do Partido Verde aqui em Visconde do Rio Branco. E por conta disso, nós temos aqui hoje a oportunidade de falarmos sobre os nossos candidatos a prefeito, candidatos a vereador. E uma das coisas que eu gostaria de começar te perguntando, Alan, você hoje como candidato a vereador, o que você pensa que está, nesse momento, os principais desafios que você identifica na sua cidade e como você pretende abordá-los de maneira inovadora e diferenciando-se dos atuais detentores do cargo? Então, Áureo, para mim o maior desafio, e acredito que não seja exclusivo de São Geraldo, mas o maior desafio que o candidato a vereador tem hoje é demonstrar para o povo que voto não tem preço, voto tem consequência. E eu falo isso porque parcela considerável da população ainda escolhe seus candidatos de maneira a garantir algum proveito pessoal. Não pensa com responsabilidade que ao eleger um vereador, às vezes sem uma capacidade técnica para legislar e fiscalizar, ele está dando para esse candidato que às vezes comprou o seu voto um cheque em branco para representá-lo 4 anos. E com isso, posteriormente, esse eleitor vai passar 4 anos criticando a Câmara, criticando o Executivo, mas não pensa, não reflete que esse candidato eleito, ele vem de uma má escolha, de uma escolha que pensou só em si, que pensou de maneira egoísta, isolada, pensando num proveito momentâneo, mas que vai amargar uma consequência pelos próximos 4 anos. Então, nós temos como principal entrave aí demonstrar para esse povo, por mais que tenha necessidade de algum ganho pessoal momentâneo, você, eleitor, você tem nas mãos a oportunidade de mudar a sua vida e sua cidade. Bom, muito boa a sua colocação, Alan. Eu comungo do seu pensamento, acho sim que não só o prefeito e o vereador têm essa responsabilidade de 4 anos, mas essa responsabilidade fica diminuída quando o eleitor meramente assume um compromisso de voto ou vota num candidato que vai pagar por ele um telhado, um saco de cimento, uma coisa imediata, e nos 4 anos seguintes ele não vai representá-lo adequadamente. Isso é o que a gente percebe muito, a gente percebe campanhas com gastos que não têm o porquê de serem vereadores. A gente ouve falar de cifras, a gente não tem nem como comprovar, a gente ouve falar de cifras de 150 mil, 200 mil reais numa campanha de vereador. Isso, na minha concepção, é uma coisa assim, fora da realidade, fora de qualquer propósito de quem quer fazer um bom mandato, quem quer representar a cidade. É óbvio que não existe campanha sem gastos. Todas as campanhas a pessoa tem que gastar com panfleto, tem que gastar com os denominados santinhos, tem que gastar com internet, tem que gastar com gasolina para rodar a cidade, para conversar com as pessoas.
mas nada justifica uma campanha com um gasto nas proporções que a gente ouve dizer e que às vezes a gente fica até querendo não acreditar que isso seja realidade. E isso é uma coisa que a gente percebe que ela é recorrente em várias campanhas, a gente vê as coisas se repetindo. Claro que a população tem se atualizado em termos de informação, tem se esclarecido cada vez mais. Eu parabenizo a todo aquele eleitor que se propõe a ver o candidato, ouvir o candidato, olhar no olho do candidato e dizer, não, você me representa, você acho que você vai fazer um bom mandato por sua competência, por sua capacidade de ouvir, por sua capacidade de demonstrar sua lealdade, fidelidade e mais que isso, ter um passado limpo, honrado, um passado de trabalho, e isso é seguramente uma das coisas fundamentais. Escolhe o seu candidato com base em propostas e com base em currículo. Não adianta você ouvir uma pessoa entusiasmada, escolher seu candidato, às vezes aquele entusiasmado, aquele profissional de determinada área, se ele não tem uma bagagem, uma experiência na área política, na área administrativa, porque por mais que ele seja um bom profissional na sua área, ele não vai fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, onde você precisa ter uma noção de leis, você precisa ter um conhecimento amplo de políticas públicas, você precisa ter meios e ter conhecimento para buscar o recurso, para buscar o apoio para a sua cidade. Bom, diante disso, Alan, eu queria passar agora para uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é a seguinte: como você planeja garantir mais transparência e aumentar a participação popular nas decisões políticas, considerando que muitos eleitores sentem-se desconectados dos processos atuais? Então, os vereadores em si e as câmaras, com o passar do tempo e eu posso falar com relação a São Geraldo, porque é onde eu vivo a minha realidade, adquiriram uma descrença muito grande. Então, as pessoas não criaram o hábito de frequentarem as câmaras, não criaram o hábito de se inteirar dos assuntos, muitas das vezes importantes para a sociedade de São Geraldo, a sociedade dos municípios afora. Então, eu vejo isso como um desafio, já que o povo não vai à Câmara, fazer com que a Câmara vá ao povo, fazer com que o vereador vá ao povo. E com isso, nós temos duas formas. Uma é que São Geraldo ainda está um pouco atrasado, é fazer com que as reuniões da Câmara sejam oficialmente transmitidas. Hoje nós temos um grande meio, uma grande ferramenta que é a internet, que são as mídias sociais. Então, fazer com que as reuniões da Câmara seja mais acessível a essas pessoas que estão ligadas no celular, que estão ligadas à internet. Então, você falou de São Geraldo, eu vou incluir aqui o Visconde Rio Branco. O Visconde Rio Branco, a gente sabe que todas as reuniões são filmadas, gravadas e são disponibilizadas no YouTube para que as pessoas possam ver. Mas agora, no período de campanha, por exemplo, a gente percebe que todos os vereadores estão sendo vistos na internet. Todos eles estão sendo vistos diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite. Inclusive eu, como candidato a vereador, estou mais presente na internet. E Visconde Branco, embora tenha essa disponibilização junto ao YouTube para que as pessoas vejam, ninguém vê. Por que, que não vê? Porque não há uma divulgação do próprio site. Às vezes não há o interesse, está cumprindo mais uma obrigação de disponibilizar, mas na verdade ele não divulga aquele conteúdo que está ali. Eu confesso, quem assistir algumas das reuniões que eu tive a oportunidade de assistir presencialmente vai ficar envergonhado. Discutem-se coisas que não têm nada a ver com o interesse público. Eu pude presenciar uma, duas ou três reuniões recentes e não tem explicação o que eu vi dentro da Câmara de Vereadores. As pessoas discutindo quem foi que fez o pedido de asfaltamento de uma rua. Chegou ao ponto de um dos colegas vereadores fazer uma piadinha com o outro e falar assim: não, vamos fazer assim, o fulano de tal pediu para asfaltar o lado direito, o outro fulano pediu para asfaltar o lado esquerdo. Isso é brincadeira, parece que não estão ali para pensar no que é a cidade de Esconde Rio Branco, uma cidade que tem hoje 40 mil habitantes,
pessoas qualificadas, pessoas bem intencionadas e que ficam à mercê dessas discussões comezinhas que não justifica uma reunião de vereadores para isso. Ó, mas pegando um gancho nisso aí, nessas informações, a partir do momento que você leva a Câmara, leva as reuniões da Câmara, leva esses debates para o eleitor, por mais que tenha votado nesse vereador, por mais que tenha escolhido esse vereador como seu representante, ele vai fazer, com base nessas filmagens, nessas divulgações, uma análise crítica sobre a própria atuação desse vereador. E se ele não fizer um bom trabalho, possivelmente ele não será reeleito. Seguramente, o eleitor, eu percebo uma consciência maior. Eu acho que ele precisa de ter essa consciência e a informação. Eu acho que, somando as duas coisas, ele tem um espírito crítico e ter a informação, ele vai escolher bem. Então, eu aconselho você, eleitor, mantenha esse seu espírito crítico e busque a informação. Procure saber o que esse vereador fez lá nesses 4 últimos anos. Eu acho que, partindo desse princípio, você vai conseguir escolher o seu candidato a vereador muito melhor dessa vez. Se você está satisfeito com o seu candidato, muito bem. Se você não está, você vai ter a oportunidade de poder escolher melhor dessa vez. E existe aquela máxima, né? Quem já é detentor de mandato, ele não tem que fazer proposta, ele tem que demonstrar o que ele fez em 4 anos. Então, aquele que é detentor de mandato, cobre desse candidato, não aceite promessas vazias como solução para nada. Peça para que ele demonstre o que ele fez nesses 4 anos, que justifique você votá-lo novamente, votar nesse candidato novamente. E só complementando, antes da gente mudar de assunto, eu acho como uma outra forma da gente atrair atrair a participação do eleitor é sendo mais participativo da vida da comunidade. O vereador tem que estar na rua, o vereador tem que saber as necessidades da cidade, do bairro, questão de limpeza pública, se está sendo bem feito. E ele só vai conseguir isso, não é no gabinete. O vereador tem que estar na rua, tem que estar em contato com o povo. O vereador tem que estar no meio do povo para sentir ali o calor de quem verdadeiramente faz a diferença, é quem dá o feeling, quem traz a informação, é quem traz a notícia para o vereador do que está e do que não está funcionando. E outra forma boa de se conseguir isso é por meio das câmaras itinerantes. Ao invés da Câmara, a Câmara pode marcar reuniões nos bairros para estar ouvindo a população de uma forma coletiva, para os vereadores sentirem ali quais as necessidades daquele bairro, necessidade daquela comunidade, ao invés de se trancar em gabinete, se trancar na Câmara e ficar alheio ao que está acontecendo na cidade. Essa proposta da Câmara Itinerante, ela existe, né? É muito bacana, é uma ideia que muitas das vezes não vinga por um motivo que o vereador em si, ele não pode, ele levar a Câmara Itinerante. Mas quando ele não puder fazer isso, não conseguir o convencimento dos pares dele, inclusive do presidente da Câmara, que eu acredito que ele vai precisar disso, ele pode, ele ser um vereador itinerante. Ir numa associação de bairro, montar uma reunião, uma estrutura para uma reunião. É simples, não é caro. Nós estamos aqui nesse bate-papo aqui hoje, e se você está vendo aqui, nós temos uma pequena câmera de filmagem, um computadorzinho, e nós estamos batendo um papo aqui e nós vamos transmitir isso através do YouTube. Muita gente vai estar nos ouvindo e nos vendo através da rede social. E isso também pode ser feito nos bairros. Faça assim um bairro, divulga o que foi feito ali, vai no outro bairro, ouvir as outras pessoas do outro bairro. Muito bacana a sua ideia e acho que é uma das coisas que eu posso encampar para o meu eventual mandato no próximo ano. Alex, podemos passar para uma outra pergunta que eu gostaria de fazer? Sim, claro. Alex, então, eu queria saber de você qual a sua opinião a respeito das principais falhas dos atuais vereadores da sua cidade e como você pretende evitar esses mesmos erros caso seja eleito. Na minha opinião, a principal falha dos atuais vereadores é não cumprir o principal papel do vereador, que é de legislar e fiscalizar. O vereador tem que se manter numa posição de independência. O vereador não é representante de prefeito. O vereador é representante do povo. E como representante do povo, ele é um fiscal
fiscal do povo, ele é um fiscal das contas públicas, ele tem que propor projetos que vai facilitar a vida da população, da cidade. E isso, infelizmente, em São Geraldo não existe há muito tempo. Você mesmo disse que eu já fui vereador, com raras exceções e em momentos isolados, não se teve uma oposição com responsabilidade na Câmara de Vereadores desde então. Então eu quero voltar a trazer para a Câmara esse vereador que independente, que representa o povo, que faz da sua atuação um instrumento do povo de fiscalizar, legislar, de trazer recursos para o município, de olhar por cada setor, seja na saúde, seja na educação, seja na cultura, ou, principalmente esse turismo ecológico, que tem muito a trazer para os municípios em ganhos financeiros. Então, nós temos que pegar o que está aí, que deu certo nas outras cidades, e trazer. E a atuação parlamentar tem que ir nesse sentido, de ouvir a população e de ser um representante do povo. Olha, eu ouvindo as suas palavras assim, a gente traz até um aprendizado pela sua experiência. Eu, como candidato a vereador, confesso que me considero uma pessoa preparada para assumir também o cargo de vereador. E com certeza a minha preparação está muito mais na capacidade de aprender coisas novas. Eu sou um homem maduro já e tenho uma longa experiência de vida. Sou advogado, formado também em economia, tenho uma experiência de contabilidade, fiz um curso de contabilidade. E eu penso que, além da necessidade dele fiscalizar, ele precisa ter uma competência para fiscalizar. Você não faz uma fiscalização de contas públicas, e essas contas, além dos critérios contábeis que elas exigem de você fazer uma aferição disso, você precisa ter o conhecimento da legislação aplicada a essa contabilidade. E isso eu acredito que eu esteja preparado para fazer, acredito também na sua competência e tenho certeza que você vai representar muito bem o município de São Geraldo. Nós estamos caminhando aqui para o final, Ali, e eu gostaria que você fizesse pelo menos uma pergunta dos que você trouxe para a gente aqui nesse momento final. Ora, como você iniciou falando, nós nos conhecemos há um tempo em função da política, onde nós já fomos membros do PV. Então vamos lá. Áureo, você há muito tempo é envolvido com política. Por que só agora decidiu ser candidato? Olha, boa pergunta, né? Eu participo diretamente da política há muitos anos. Não como candidato, já até fui candidato uma vez, há muitos anos atrás, e agora estou voltando. E por que eu estou voltando? Primeiro, porque eu acredito que a minha idade hoje é uma idade que me proporciona a maturidade suficiente para trabalhar um cargo de vereador, mas além disso, algumas coisas nos trazem a política. A gente vê a deficiência da política em Visconde Rio Branco, principalmente na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem sido uma Câmara omissa, muitas das vezes elas têm sido um puxadinho do Executivo ou um puxadinho dos partidos de oposição. Os vereadores não têm aquela personalidade própria, não têm aquele compromisso com a cidade de Visconde Rio Branco e com os moradores de Visconde Rio Branco. Eventualmente, ele tem compromisso com o candidato a prefeito da oposição ou com o candidato a prefeito da posição. E como você bem disse, o vereador ele é um poder independente do município. O legislativo não pode continuar funcionando como um puxadinho do executivo. Acredito que os vereadores têm que votar sim projetos de interesse que a prefeitura encaminha para a Câmara dos Vereadores, mas com critério, às vezes com ressalva, às vezes com emenda, às vezes até reprovar um projeto do prefeito, ainda que ele seja do mesmo grupo partidário. Independente disso, ele tem que estar voltado para o interesse do povo. Nós recentemente estamos vendo agora, estava sendo votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um projeto de regime de recuperação fiscal do Estado. O governador Romeu Zema tentou aprovar esse projeto na Assembleia Legislativa, não conseguiu.
e ele recorreu à justiça para poder implantar esse regime de recuperação fiscal muito danoso aos servidores públicos. Os servidores públicos que muitas das vezes não têm o aumento nem acompanhamento da inflação e agora vão ficar 9 anos sem aumentos por conta de um regime de recuperação fiscal, o qual o funcionário público não tem culpa nenhuma. Como que você vai penalizar uma pessoa que não foi culpado das dívidas que o Estado contraiu e agora, num momento assim de dificuldade de rolagem da dívida, faz um projeto de lei para poder criar esse mecanismo de contenção de gastos em cima do funcionário público? Isso é um absurdo. Eu discordo dessas coisas, desse tipo de coisa, e por conta disso eu quero, no Legislativo Municipal, contribuir muito com isso. E acho que está mais ou menos explicado um dos motivos da minha volta à participação. Dando continuidade nesse raciocínio aí, como uma forma de reflexão, Áureo, e até para você ter como meios de convencer o eleitorado de Visconde do Rio Branco, eu gostaria de saber por que o eleitor de Visconde do Rio Branco deveria votar no Áureo. Bom, em primeiro lugar, eu sou um homem maduro, experiente, acredito estar preparado para ser um vereador de Visconde do Rio Branco, tenho formação acadêmica e tenho experiência de vida. Já trabalhei na Secretaria de Estado da Fazenda, onde eu trabalhei com legislação tributária, tenho um conhecimento bastante considerável nesse ramo, nesse segmento da necessidade de uma Câmara de Vereador, e além disso, eu sou uma pessoa acessível, eu sou uma pessoa que estou sempre na praça, estou sempre disponível às pessoas, embora muitas pessoas possam falar assim, mas eu não vejo algo. Não é verdade, eu estou sempre disponível, eu faço questão de estar aonde as pessoas estão. Não, pessoa de hábito simples, não sou uma pessoa sofisticada, acho que Visconde do Rio Branco é uma cidade também simples, onde as pessoas se conhecem uns aos outros, a grande maioria, né? A gente se perde um pouquinho com os jovens, né? Que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, e os jovens a gente acaba, quem que é filho do fulano, aí a gente passa a conhecer também. Eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas podem votar em mim, podem confiar e podem ter certeza que eu estarei lá representando com muito carinho a cidade de Visconde do Rio Branco. Ora, então, pensando um pouco nas melhorias de Visconde do Rio Branco, você é um candidato que representa a atual administração. E sendo assim, como você a avalia e quais suas propostas para uma gestão ainda melhor? Bom, o prefeito atual, que é o Fabinho Antonucci, e o vice-prefeito Miguel Antonucci, tiveram um primeiro mandato que ainda nem foi concluído, né? 3 anos e 8 meses. E esse período fizeram muitas coisas boas. Na área de saúde, a gente percebe muitos médicos especialistas nas policlínicas, os postos de saúde atendendo. Nós vimos muitas coisas boas, dentistas nos postos de saúde fazendo tratamento de alto nível. Eu que fazia o tratamento sempre particular, tem uma dentista com a qual eu fazia, eu estive nela lá, ela me falou, Áureo, Rio Branco hoje tem um sistema modelo de tratamento dentário. Isso é uma coisa muito bacana. E, obviamente, algumas coisas a gente ouve críticas também, principalmente nesse momento que a gente está andando, conversando com as pessoas, a gente ouve críticas. A gente ouve críticas em alguns setores, às vezes falta medicamento. E é verdade, a saúde é carente de recursos, e a gente admite isso. Mas eu acredito que se a gente tornar mais eficientes as licitações para serem mais rápidas, se a gente pensar que a gente passou 4 anos de trabalho, mas também de aprendizado. Eu tenho certeza que hoje, tanto o Fabinho como o doutor Miguel, eles aprenderam muito com a própria administração. Quando você está de fora, você tem uma opinião sobre o mandato. A hora que você chega lá, você vê as dificuldades, e aí você tem que trabalhar essas dificuldades. No primeiro momento, você vai se atropelar, vai errar, mas acredito que consertou o erro no meio dos caminhos e ainda pode melhorar para o próximo mandato, que adquiriu experiência administrativa, aprendeu a correlacionar com a Câmara de Vereadores, com os próprios funcionários da Prefeitura, e o prefeito, sem os funcionários municipais,
ele não tem condição de fazer nada, ele é uma pessoa só. Nós temos 7 secretarias, né? Educação, saúde, obras públicas, e por conta disso a gente sabe que demanda um relacionamento interpessoal com todos os segmentos funcionários, e isso, ao longo do tempo, vai aprimorando, vai se aperfeiçoando. E com o próximo mandato ficará muito melhor. E uma das críticas que eu ouvi, o prefeito vai brigar comigo aqui agora, mas não briga não, vocês. Eu vou fazer a correção também. As estradas rurais precisando mais atenção. E isso eu também ouvi em mais de um local. E reclamou um pouco das estradas rurais, esse é um questionamento. E uma das coisas que eu vou me comprometer com a população rural de estar cobrando mais efetividade nisso. Vi que nos últimos dias, nos últimos meses, a administração mudou algumas peças dentro da Secretaria de Agricultura e já repercutiu em bons resultados. A gente está vendo falar que não, agora está boa, mas ficou um tempo ruim. Então, já melhorou e a tendência é que a gente mantenha essas melhorias e ainda amplie. Eu acho que é mais ou menos por aí. Arlen, eu agradeço a sua visita aqui. Foi um bate-papo agradável. Eu aprendi muito com você e acredito que a população, de uma maneira geral, de São Geraldo, que vai nos ouvir, nós vamos impulsionar esse vídeo para ir para São Geraldo também. Nós vamos, aqui em Visconde do Rio Branco, provavelmente tem muitos eleitores de São Geraldo, você vai se beneficiar disso. Eu acredito que quem ouvir o nosso podcast, assistir, vai gostar também. Então, eu sou Auro Andrade, estou aqui encerrando mais um podcast com Arlen Cruz, candidato a vereador lá em São Geraldo, procurador do município de Guidoval, e estamos fechando aqui com essa chave de ouro, mais um podcast. Arlen, obrigado mais uma vez pela sua presença. Ora, é um prazer, me coloco à disposição para sempre estar presente, se convidado. Eu que agradeço o aprendizado, toda a experiência. O Áureo, como mesmo disse, ele foi funcionário da Fazenda Estadual, então tem um conhecimento amplo aí de finanças públicas, vai ser um ótimo representante da população de Visconde do Rio Branco, e espero que essa parceria continue, que a gente possa unir forças para trazer benefícios e trazer uma representatividade verdadeira na Câmara de Vereadores, tanto em Visconde do Rio Branco quanto em São Geraldo, que é carente em boas pessoas para estar representando o público. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estão assistindo e me coloco à disposição sempre que necessário. Bom, obrigado, Ali, pela sua presença. Um prazer.